Vamos lá, galera, continuando aí as aplicações de derivada, estamos falando do tópico que é o tópico de máximos e mínimos. Nesse tópico de máximos e mínimos, você não precisa ficar pensando muito nos detalhes lá do que a gente vai ver depois sobre possíveis pegadinhas que podem haver no estudo das derivadas. Você aqui precisa se preocupar só com um problema em questão, que sempre vai ser um problema contextualizado. Então, nesse problema agora que a gente está falando de material para a construção de um cilindro, é isso que tem que se preocupar. E no final, a parte derivada em si vai ser normalmente simples, que aqui basicamente você vai ter que fazer o famoso deriva igual a zero. A gente viu que quando a derivada é zero, pensando numa função, a gente pode estar falando do ponto mais alto ou do ponto mais baixo. Por isso aí a gente está falando de máximos e mínimos. Nesse caso aqui, a gente vai estar pensando em mínimo. Então a parte assim, do cálculo em si é saber derivar para conseguir pegar a função que você vai obter e derivar igual a zero. O difícil nessas questões aqui é a parte do contexto. Então você tem que ler, interpretar, contextualizar e achar a função certa que vai ter que ser derivada e igualada a zero. Então assim, o problema é toda essa preparação, né? O final da questão, uma vez que você tem a função já pronta, vai ser o de menos, normalmente. Geralmente se você já sabe derivar bem. Agora vamos lá. Ele diz, né, que vão construir um material, um equipamento aí para a marinha, e que esse vai ser um formato de cilindro, e aqui tem algo fixo, que é o volume. Esse cilindro tem que ter volume fixo dado por 1 metro cúbico. Ele pode ser um cilindro que pode variar ali, pode ter um raio maior, um raio menor, uma altura menor, uma altura maior, mas o volume final tem que ser fixo, 1 metro cúbico. Aí, na hora de construir esse cilindro, eles vão usar um material para lateral e para tampa. E esse material que vai ser usado para lateral e para tampa, ele falou que custa R$1.000 por metros quadrados. Enquanto que o material que vai ser usado para o fundo, provavelmente um material aí vai ter que ter mais qualidade, esse material do fundo custa R$2.000 por metro quadrado. Então ele perguntou quais são as dimensões do raio e da altura do cilindro para que a gente tenha, na hora de construir com esses custos, o custo mínimo. Então repara que o que eu tenho aqui fixo é o volume, está fixo. E o volume de cilindro é πr² H, né? Que é a área da base, πr² vezes a altura. Isso é fixo 1, não tem discussão. Aí, a gente sempre tem, né, nesse tipo de questão de máximo e mínimo, tem sempre uma função alvo, que é a função que eu estou querendo maximizar ou minimizar. Nesse caso é minimizar, e essa função alvo nesse caso é o custo. Aí que você tem que estar ligado, por isso que eu falo, é uma questão de contexto, você tem que entender como é que você vai montar a sua função. Como que vai ser essa função, como é que eu construo essa função? Vê aqui, por exemplo, primeiro para o fundo. O fundo, o material que você vai usar para montar o fundo custa R$2.000 por metro quadrado. Isso quer dizer que para cada 1 metro quadrado de material que você vai comprar, você vai gastar R$2.000. Então aqui tem um pouco de regra de trade, né? O que essa conta aqui, o que esse valor aqui está me dizendo é que 1 metro quadrado desse material aí do fundo custa R$2.000. Estamos falando de área, né? Metro quadrado é a área. Então eu tenho que pensar, qual é a área do fundo do cilindro? Bom, o fundo do cilindro é um círculo. Qual é a área de um círculo? É πr². Então, se 1 metro quadrado custa 2.000, πr² metros quadrados vai custar quanto? Na prática é simplesmente você fazer o produto ali, né? O custo aqui o gasto que ele vai ter, né? O custo que ele vai ter para montar esse fundo vai ser o produto aqui. Vai ser πr² vezes 2.000. Na prática é isso, é só pegar o custo por metro quadrado
e multiplicar pela área, que no caso do fundo é um círculo, e você vai ter o custo daquela parte. Então por isso que eu botei aqui, ó, qual vai ser o custo total? πr ao quadrado vezes 2000 é o custo do fundo. Mas não é só isso, também tem a tampa. Como é que é a tampa? A tampa, que também é um círculo, ela custa R$1.000 por metro quadrado. Então qual vai ser o custo da tampa? Vai ser πr ao quadrado, que é a área da tampa, vezes o 1.000, que é o custo por metro quadrado. E além disso também ainda tem a lateral, né? Que também custa R$1.000 por metro quadrado. Então qual é a área lateral de um cilindro? A área lateral de um cilindro é 2πrh, que é 2πr vezes a altura, h. Então se você tem um cilindro, para você achar a área lateral é como você chega aqui, passa a tesoura na vertical e abre o cilindro. Quando você abre um cilindro, você vai ter um retângulo. Esse retângulo tem, um lado vai ser 2πr, que vai ser o comprimento do círculo aberto, e o outro lado vai ser o h, que vai estar aqui o próprio h. Então, a área lateral de um cilindro, 2πr vezes h. E qual é o custo para montar a lateral? É a área vezes o preço do material por metro quadrado. Então isso aqui é a fórmula que me dá o custo desse cilindro. Deixa eu pegar aqui meu apagador. Essa aqui é a fórmula que me dá o valor do custo. Dando uma ajeitadinha aqui, eu vejo que o custo, vou botar aqui C, em função de R e de H inicialmente, vai ser, aqui eu vou poder juntar, né? Então vai ser 3.000 πr ao quadrado, 3.000 πr ao quadrado, plus, que quer dizer mais, 2.000 πrh. 2.000 πrh. Então esse é o custo, é uma função que depende do raio e da altura. Aí, qual a outra parte que é fundamental em questões de máximos e mínimos, essas questões que têm aplicação? Uma outra parte fundamental aqui é agora relacionar as variáveis. Eu já resolvi, aí tem uma das questões que foram resolvidas já, que é uma questão em que ele inscreve um cone, ele escreve um cilindro dentro de um cone e quer também lá quais as dimensões desse cilindro para, no caso, eu ter o volume máximo. Então nessa questão de inscrever uma figura dentro de figura, normalmente a relação entre as variáveis é feita com semelhança. Nesse caso, a relação entre as variáveis é bem rápida, porque já está aqui, já está dado. Porque veja, essa função aqui depende de duas variáveis. Eu tenho R e tenho H. Eu não sei fazer uma derivada de um negócio que depende de duas variáveis. Isso até existe, mas a gente não vê. Então eu preciso que isso aqui dependa de uma coisa só. Porque a gente trabalha com função de x, né? F de x. Então o F vai ser o custo. E o x, que é a variável relacionada a essa função, tem que ser única. Tem que ser uma coisa só. Então como é que eu relaciono o R e o H? Por aqui, ó. Como πr ao quadrado H é igual a 1, dali eu tiro que o H é 1 sobre πr ao quadrado. Simples assim. É até bem rápido nessa, é mais tranquilo relacionar as variáveis nessa questão do que na questão de cilindro inscrito em cone, que eu tive que fazer semelhança. Essa aqui é até mais rápida. Então o que eu vou fazer agora aqui? No lugar do H, aqui, eu vou substituir aqui, que é o único lugar que tem H lá. Então eu vou ter que o custo, dessa vez em função só do R, não vai ser mais função de RH, é só de R, ele vai ser 3.000 πr ao quadrado, 3.000 π r ao quadrado, mais aqui o 2.000 πr vezes h, vezes isso. Repare que quando tiver o π vai cortar, que vai ter em cima e embaixo, e o r
o de cima corta, vai ficar 1 embaixo. Então isso aqui vai virar 2.000, o π foi embora, sobre R. Um R cortou e o π cortou. Então, garoto, isso aqui é a função custo agora só com uma variável. É a função custo que depende só de uma variável, que é o R. Então isso aqui te dá o custo dessa produção aí, desse cilindro, com esse negócio aqui amarrado, em função do raio. Aí sim é a parte, passamos pela parte mais difícil do problema e agora incrivelmente chega na parte mais fácil, que é, como eu quero aqui que o custo seja mínimo, pelo que a gente viu ali já por alto sobre os pontos de máximo e mínimo de funções, basta eu pegar essa função aqui, que é uma função de R, derivar e igualar a zero. Quando eu derivar e igualar a zero, eu vou achar o raio, porque aqui está em função do raio, que torna esse custo mínimo. Aí, achando o raio, esse valor de raio que torna o custo mínimo, eu volto aqui e vou achar o H também. Aí com isso eu consigo achar as dimensões do cilindro que fazem o custo ser mínimo. Voltamos já aí para terminar.